Hey guys, welcome! Meu nome é Lineker e aqui eu estou pela primeira vez estreando meu primeiro vídeo no meu canal LNK Idiomas. Sejam bem-vindos! How are you doing? Eu sou professor de inglês e hoje estou aqui para ajudar vocês a aprender definitivamente o verbo to be, certo? Esse conteúdo que eu produzi aqui, eu gastei um tempinho fazendo ele. Está disponível no meu Instagram também, que eu deixarei aqui na descrição. E já logo peço o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, assim o YouTube vai entender que ele é relevante para você. Se você for meu aluno ou não, por favor, deixa nos comentários para saber. Eu gostaria de saber se vocês são os meus alunos, se não são, quem é, no caso, pode deixar aí que eu vou responder, tá? E se você tiver alguma dúvida também pode jogar, tá? Lembrando que eu deixarei meu contato no meu Instagram, para quem quiser ter aula particular comigo, certo? E pode mandar qualquer dúvida aí nos contatos que eu sempre vou responder, tá? Lembrando que é importante você compartilhar esse vídeo, ou você deixar seu like, porque meu canal é pequeno e eu gostaria que você se inscrevesse, até porque eu vivo disso, tá? Vocês me deixariam muito felizes e me dariam uma força, certo? Agora vamos ao que interessa. Verbo to be, o famoso verbo to be. O que acontece? Muitas pessoas entram no ensino médio sem saber e saem não sabendo nada em relação a eles, ok? E hoje vocês vão aprender definitivamente. Durante esses meus 2 anos de experiência como professor, quase 3 já, eu consegui fazer muitas pessoas aprenderem, não só nível iniciante, intermediário, avançado, sempre compartilhando conhecimento, aprendendo mais junto com eles também. Então, eu gosto de pegar e fazer algumas videoaulas, e agora que estou criando esse tipo de conteúdo vai ser bem relevante para vocês, certo? Vamos lá! Para que serve o temido verbo to be? Ele é igual promoção em farmácia. Comprou um, levou 2. Como assim? Então ele serve para 2 ocasiões, como vocês podem ver aqui em verde que eu deixei a tradução. Inclusive eu deixei aqui as cores para destacar e ficar mais fácil para vocês entenderem. Observe que aqui em preto é o sujeito da frase, o pronome pessoal no caso, e aqui ao lado dele em vermelho é o verbo to be em questão. Ou seja, ele significa ser ou estar. Logo mais eu darei alguns exemplos e vocês verão o quão fácil é de entender isso daí, certo? Vamos lá. Eu vou falar uma vez, depois eu falo uma segunda. Pausem e repitam, certo? Começando. I am. I am. Eu sou ou eu estou. Vocês já vão entender. Logo mais. You are. You are. Você é, você está. He is. He is. Ele é ou ele está. She is. She is. Ela é ou ela está. It is. It is. Aquilo é ou aquilo está. Aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Que confunde muitas pessoas. Lembre-se de que o it nós utilizamos para animais e objetos, ou seja, tudo que não for pessoa, desde fantasma, asteroides e qualquer outra coisa do gênero, ok? Então lembre-se, se não é pessoa, independentemente do gênero, vamos utilizar o it, seja ele para um móvel da sua casa, um aparelho eletrônico, o seu carro, o que seja, certo? Continuando, we are. We are. Nós somos. Nós estamos. They are. They are. Eles e elas são. Eles e elas estão. Lembrando que aqui, outro parênteses que eu vou abrir, o they, observe a pronúncia, tá? Desse T com H. Você coloca a língua entre os dentes e faz esse som de como se fosse assoprar um canudo, assim por dizer. Basicamente, observe que o they é utilizado no plural, ou seja, mais de 2 coisas ou mais de 2 pessoas, independentemente do gênero. Então, tanto faz se for eles ou elas, ou se for um grupo de objetos também. Agora aqui, outro ponto importante, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples aqui. The dog is black. The dog is black. O cachorro é preto. Se a gente fosse substituir o cachorro, qual pronome pessoal daria certo aqui? O it, como vocês podem ver. Ou seja, ficaria it is black. It's black. Agora, se fosse os cachorros são pretos, nós iríamos utilizar o they. Então,
como eu falei, mais uma vez, independentemente se é pessoa, objeto ou animal. Tudo que for no plural, independentemente do gênero, vamos utilizar o they. Então ficaria The dogs are black ou They are black, certo? Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo ou joga aí nos comentários. Agora vamos para a forma negativa. Lembrando que tem a forma abreviada que eu deixei aqui. Então vou falar a forma completa e depois a forma abreviada. Certo? Mais uma vez aqui o not, ou seja, a negação, eu deixei em vermelho já para facilitar essa questão de audiovisual, né? Talvez seria a palavra. Fica mais fácil porque o nosso cérebro associa com cores. É assim que eu estou aprendendo alemão. Mas é uma outra questão. Utilizo isso no inglês também e funciona bastante. Agora aqui, quando você vai falar eu não sou, eu não estou, a gente fala I am not. Ou simplesmente I'm not. Você é, você não está. Você não é, você não está. You are not. Ou simplesmente a gente abrevia e põe you aren't. Certo? You aren't. Observe as palavras em vermelho. Next. Próximo. He is not. He is not. Ou simplesmente he isn't. He isn't. Vocês verão alguns exemplos lá na frente, tá bom? Next. Próximo. She is not. She is not. Ou simplesmente she isn't. She isn't. Próximo. It is not. Aquilo não é, aquilo não está. It is not. Ou simplesmente it isn't. It isn't. Next. We are not. We are not. Nós não somos, nós não estamos. Ou simplesmente we aren't. We aren't. Next. They are not. They are not. Ou simplesmente they aren't. Eles ou elas não são, ou eles ou elas não estão. Certo? Então aqui observe a forma negativa, né? Aqui em vermelho, e a forma abreviada, que é o mais provável que vocês vão utilizar na hora de falar. E agora, quando a gente vai fazer pergunta, eu até deixei alguns exemplos aqui, e eu deixei somente o verbo to be, que eu deixei em vermelho porque é uma cor destacada. Ou seja, quando utilizamos o verbo to be em inglês e vamos fazer uma pergunta, a gente inverte, certo? Vamos ver alguns exemplos. Am I your friend? Am I your friend? Eu sou o seu amigo? Se eu fosse afirmar, seria I am your friend, certo? Mas com uma pergunta, nós invertemos. Próximo. Are you a doctor? Are you a doctor? Você é um médico? Você é um doutor? Você pode substituir aqui o doctor por qualquer outra coisa, tá? Mas eu peguei aqui exemplos mais simples para as pessoas entenderem. Próximo. Is he my teacher? Is he my teacher? Ele é meu professor? Next. Is she your mother? Is she your mother? Ela é sua mãe? Next. Is it working? Is it working? Está funcionando? Ou seja, lembrando que o it a gente fala para animais e objetos. Para animal não vai fazer muito sentido porque ele não funciona, né? Agora, para objetos, tais como televisão, pode ser uma janela, de repente, um ventilador, um objeto eletrônico, normalmente, ou até mesmo um carro, nós utilizamos o working, no sentido de não é trabalhando aqui, tá? É funcionando. Ou, se a gente estiver falando de um alien ali, se ele trabalha alguma coisa, daria para dizer, né? Is it working? Mas enfim, piadas à parte, a gente pergunta, is it working? Is it working? Pode ser da lâmpada, certo? Next. Are we here? Are we here? Nós estamos aqui? Vamos supor que você está conversando com um amigo seu, vocês estão no mapa daqui de São Paulo, na linha Esmeralda, que é uma linha maravilhosa, de primeiro mundo, e vocês se perderam, né? E vocês estão olhando ali no mapa, onde será que a gente está?
Aí você pode perguntar para ele em inglês. Are we here? Estamos aqui? Next. Are they your workers? Are they your workers? Eles são ou elas são seus trabalhadores ou trabalhadoras, certo? Lembrando que o work, só a base dele aqui, significa trabalhar, se for o verbo, ou trabalho, certo? Ou trabalho. E workers, quando você tem essa terminação aqui, ERS, trabalhadores. Tomara muito cuidado, certo? Então, lembrando mais uma vez, verbo to be na forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa, no qual nós vamos inverter e colocar o verbo na frente do pronome pessoal. Quem é o pronome pessoal? I, you, he, she, it, we, they. Certo? E agora vamos para alguns exemplos. Observem. I am living in the USA. Eu estou morando nos Estados Unidos. Olha só, pronome pessoal, como eu deixei aqui, né? Personal pronoun. Sujeito, está em azul. Verbo to be. Observe a estrutura. E mais o complemento. Quem é o complemento? In the USA. English now. E assim por diante. Lembrando que aqui, o verbo to be, aqui tem um verbo também, né? Living é um verbo, learning é um verbo. Agora que eu fui perceber, gente, eu acabei cometendo um gafe aqui, tá? Ignorem que eu não revisei isso daí na hora que eu postei no Instagram. Mas vamos lá. Então, observe aqui. Ó. I am living in the USA. Eu estou morando nos Estados Unidos. Na verdade, daqui eu não postei, né? Eu fiz ontem. Morrendo de sono. Next. You are learning English now. Você está aprendendo inglês agora. You are learning English now. Olha o verbo to be aqui. Ó. Next. He's not ou he isn't working. Aqui é working, tá? De trabalho. Eu coloquei working, mas não tem nada a ver, não. Eu esqueci de colocar o R na hora que eu fui fazer a edição aqui. Eu acabei esquecendo, mas lembre-se, working. He is not working with me anymore. Ele não está mais trabalhando comigo. Lembra que o anymore ele significa mais no sentido de menos, né? Não, ele não faz mais isso, nesse sentido. He's not ou he isn't working with me anymore. Olha só, frase na negativa. Next. She is my girlfriend. She is my girlfriend. Ela é minha namorada. Mais uma vez, sujeito da frase, verbo to be e o complemento. Olha a pergunta aqui. O que a gente faz quando vamos fazer uma pergunta? A gente inverte. Is it yours? Is it yours? É seu? É sua? Aí não dá para saber o que é, né? Porque não falou o que é. Depois nós temos, next sentence, we are going to the butchery together. We are going to the butchery together. Nós estamos indo ao açougue juntos. Por último, are they coming here tonight? Are they coming here tonight? Eles estão vindo hoje à noite? Ok? Se tiver dúvida, podem jogar nos comentários. E aqui por último, mais alguns exemplos. Lembre-se de que, quando você for negar alguma frase usando o verbo to be, você precisa usar o not, certo? Quando você fizer uma pergunta, você precisa inverter e colocar o verbo to be na frente do sujeito da frase. Use o contexto para saber se a frase está dizendo ser ou estar. Veja o exemplo abaixo. Por exemplo, I am waiting for you. Só pode significar eu estou esperando por você e não eu sou esperando por você, que seria aqui no caso, né? Certo? Então lembre-se de que a prática leva à perfeição. Então, assim, um último exemplo aqui para finalizar. Eu sou brasileiro. I am Brazilian. Só pode ser eu sou brasileiro, ao invés de eu estou brasileiro, entendeu? É bem simples, gente. Não tem muito segredo para vocês se confundirem com isso. É uma questão de prática e algumas poucas aulas vocês já pegam isso daí.
Qualquer pessoa iniciante consegue aprender, não tem segredo. O segredo é, na verdade, você estudar, gostar do que faz e ter um motivo para aprender inglês. Agora, se você realmente quiser aprender inglês de verdade, você pode vir me chamar aqui nos contatos. Eu entro em contato contigo, a gente marca uma aula experimental. Se quiser chamar algum amigo meu, eu sempre faço pacotes mais baratos para aula em dupla. E você pode ter aula comigo e começar esse 2023 aí, aprendendo inglês e dando um salto na sua carreira e sendo independente, que é a melhor coisa. Eu jogo jogos em inglês e não tenho problema nenhum com isso. É muito bom, além do fato, o fator, no caso, cultural, de você conversar com vários estrangeiros, é muito gostoso. Gente, aprender um idioma assim é algo fantástico. Leva tempo, prática, mas assim que você aprende, você vê lá o quanto valeu a pena, né? O quão gostoso é. Certo? Esse foi o vídeo de hoje. Joga nos comentários, deixa o seu like, muito obrigado e até o próximo vídeo. See you guys! Until next class.